Hoje, dia 2 de março, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Simplício Papa. Simplício, ele nasceu na cidade italiana de Tivoli e seu pai se chamava Castino. Depois disso, os dados que temos dele se referem ao período que ele exerceu a direção da Igreja. Aliás, uma fase muito difícil da história da humanidade, a queda do Império Romano. Ao contrário do que se podia esperar, ele teve um dos pontificados mais longos do seu tempo, 15 anos, de 469 a 483. Nessa época, Roma, depois de resistir às invasões de godos, visigodos, hunos, vândalos e de outros povos bárbaros, acabou sucumbindo aos herulos, chefiados pelo rei Odoacro, que era adepto do arianismo, e depôs o imperador Rômulo Augusto. E a partir daí, conquistadores de todos os tipos se instalaram, depredaram, destruíram e repartiram aquele império, tido como centro do mundo. Roma, que era sua capital, sobreviveu. Nesse melancólico final, a única autoridade moral restante, a que ficou do lado do povo e acolheu, socorreu, escondeu e ajudou a enfrentar o terror, foi o Papa Simplício. Ele fazia parte do clero romano e ele foi eleito para suceder ao Papa Hilário. Ele tinha larga experiência no serviço pastoral e social da Igreja. E ele tinha uma vantagem: ter convivido com o Papa Leão Magno, que depois, proclamado santo e doutor da Igreja, que deteve a invasão de Átila, que era o rei dos bárbaros hunos. Ao Papa Simplício nunca faltou a coragem, a fé, a energia, virtudes fundamentais para o exercício dessa função. Ele soube manter vivamente ativas as grandes basílicas de São Pedro e de São Paulo fora dos muros e de São Lourenço, que a partir do seu pontificado passaram a acolher os católicos em peregrinação aos túmulos dos santos apóstolos. Depois, construiu e fundou muitas igrejas novas, sendo as mais famosas aquelas dedicadas a Santo Estevão Rotondo e a Santa Bibiana. Trabalhou para a expansão das dioceses e reafirmou o respeito à genuína fé em Cristo e à Igreja de Roma. Os escritos antigos registraram as suas várias cartas a bispos, orientando sobre a forma de enfrentar o nestorianismo e o monofisismo, duas heresias orientais que na época ameaçavam a integridade da doutrina católica e vinham se espalhando por todo o mundo cristão. Mas o Papa Simplício se manteve ativo ao lado do povo, ensinando, pregando, dando exemplo de evangelizador, apesar dessas e outras dificuldades. Além disso, ele mostrou respeito a todo tipo de expressão da arte. Foi ele que ordenou, para serem colocados a salvo da destruição dos bárbaros, os mosaicos, considerados pagãos, da igreja de Santo André. Ele morreu amado pelo povo e respeitado até pelos reis hereges, em março de 483, e as suas relíquias são veneradas na sua cidade natal, que é Tivoli, na Itália. Foi assim que Roma, graças à atuação do Papa Simplício, apesar de assolada por heresias de todas as crenças e origens, deixou de ser Roma dos Césares, passando a ser a Roma dos Papas e da Santa Sé. São Simplício, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.